Assim como o vento, o Espírito Santo sopra onde quer, vai onde quer. Ele move as águas e nos move também, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. Vejam que maravilha, essas árvores se movimentando com o vento. Assim é o Espírito Santo. Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos o Santo Evangelho desta quinta-feira, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 7 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos perdoe e nos guarde para a vida eterna. Amém. Bem, Herodes, como narra a palavra aqui, ele ficou perplexo porque ele ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha sido ainda declarado a ele quem era Jesus. Então eles faziam suposições que era um dos antigos profetas que havia ressuscitado e muitas outras suposições. E ele acabou mandando degolar João Batista. E aí ele pergunta: quem é esse Jesus de quem tanto o povo fala? Bem, amados irmãos, a gente vê aqui que naquele tempo esse rei Herodes, ele mandou degolar João Batista porque João Batista havia denunciado o adultério dele com a sua cunhada, ou seja, que aquela mulher Herodíades, ela era mulher do irmão de Herodes. E João Batista disse a ele que não era lícito ter a mulher do irmão como esposa. E ele, por ser rei, ele acabou mandando degolar João Batista. Bem, e ele, na época, ouvia falar de Jesus. E aí muitos diziam que era um dos profetas, né, que tinha ressuscitado, ou algum dos anjos, né? Então, gente, ele ficou perplexo, porque ele não conhecia Jesus. E ele não teve a oportunidade de vivenciar a boa nova de Jesus, por não acreditar, por ter o poder em suas mãos, por ser um rei e achando que por ele ser um rei, ele podia tudo. E as coisas não são bem assim, porque rei, na verdade, é Jesus. Jesus, sim, esse é um rei. Esse é um rei que manda e não pede. Esse é um rei absoluto de tudo quanto há. Quanto a Herodes, ele era um rei daquela região, aquele país onde ele morava, onde ele reinava. Mas ele não tinha um poder como Jesus tem, porque Jesus é filho do Altíssimo. Jesus é filho de Deus. Jesus foi enviado a este mundo para a salvação do mesmo, para a salvação de todos, desde que nós acreditemos em suas palavras no seu santo evangelho. Tanto é verdade que Jesus, em outras oportunidades, já disse: quem crê no evangelho será salvo.
aquele que não crê já está condenado. São palavras do nosso Mestre Jesus. E assim, a gente vê tantas histórias, tantas passagens importantes, né, na Sagrada Escritura. E hoje nós estamos nos deparando aqui com um rei, o rei Herodes, que, por ser rei, se julgava autossuficiente, o que é bem assim. Os reis acham que podem tudo, são donos da verdade e acabam muitas vezes cometendo algumas injustiças, e foi o caso dele. Por ele ter saído com Herodes, com a mulher de seu irmão, perdão, ele acabou ficando com raiva de João Batista, porque João Batista havia denunciado, e ele acabou mandando degolar João Batista. São coisas da vida, são coisas que, desde aquele tempo, acontece esse tipo de coisa, adultério, crime, coisas que envolvem, né? Porque o erro é assim. O erro, se você não consertar ele, um erro vai gerando outro erro. E aí vai acontecendo coisas desagradáveis. Bem, tudo que nós temos que fazer com a coisa errada é corrigir. E nesses casos aqui é o perdão. Se arrepender de nossos pecados, procurar ter uma vida digna, justa, confiar no Altíssimo, entregando nossa vida a Ele e procurar viver segundo a vontade de Deus. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma quinta-feira abençoada e iluminada pelo nosso Pai Celeste. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.